Olá, então vamos por etapas elaborar o nosso estudo de caso. No primeiro momento, nós temos que ter em mente os 5 principais componentes desse nosso projeto de pesquisa, né? No caso dele ser um estudo de caso. E quais são eles? As questões, igual que qualquer outro tipo de trabalho científico, as questões que serão pesquisadas, as proposições, as hipóteses. Nós vamos falar melhor sobre as questões e as proposições no nosso próximo encontro. A unidade de análise, a lógica que une os dados às proposições e os critérios para se interpretar as descobertas. Eu quero nesse momento aqui falar um pouco sobre a unidade de análise, né? O que vem a ser a unidade de análise? É o caso em si, o caso da escola, né? Das 9 escolas que têm um desempenho razoável e uma escola que tem um desempenho bem acima do razoável em um determinado município. Então, num conjunto de 10 escolas, 9 têm um desempenho mediano e um desempenho superior. A unidade de análise é essa escola que tem o desempenho superior. Então, a esfera que eu procuro analisar é a esfera da escola, do todo da escola, de todas as pessoas que estão envolvidas nessa unidade escolar, de todos os processos que se desenvolvem ali e também da cadeia com que essa escola se relaciona, quer dizer, com os fornecedores, com quem está de fora, no entorno dessa escola. Se nós estivéssemos falando de uma empresa, né, uma determinada montadora de automóvel, a unidade de análise pode ser a montadora de automóvel. Pode ser também a montadora de automóvel e a sua cadeia de fornecedores e de clientes. Pode ser também, dentro da montadora de automóvel, apenas uma linha de produção. E pode ser dentro de uma linha de produção apenas um processo. Mas, em geral, um estudo de caso é, de uma certa forma, restrito a uma empresa, a um município, a um país, focando em alguma questão. Então, digamos assim, um estudo de caso, a educação nos municípios do sul do Brasil. É um assunto muito geral. Você não vai investigar todos os municípios do sul do Brasil. Então, você deveria dizer, né, dentro desses municípios do sul do Brasil, existem 10 escolas que se destacam muito. Então, você poderia eleger o grupo de 10 escolas como sendo o grupo que você vai analisar. Porque, não se esqueça, você terá que ir até esse local. Você terá que coletar dados, você vai ter que conversar com pessoas, você vai ter que buscar informações. Então, quanto mais ampla for a sua unidade de análise, mais trabalho você vai ter. Então, dentro de uma empresa, o que eu sugeriria, para ser mais sucinto e direto? Eu sugeriria um departamento. Ou eu sugeriria, no máximo, a própria empresa, né, desconsiderando o conjunto de fornecedores e de clientes, ou tornando a parcela deles menor dentro desse estudo de caso. Porque me preocupa muito aquele pesquisador que procura tentar encontrar as respostas para um problema cujo caso é muito geral, digamos, um município, né? Por que um determinado município tem mais pobreza do que outro? É uma pergunta muito geral, e se você for estudar um município, você tem dentro desse município diversas realidades diferentes. Você dará conta de fazer isso? Então, o tamanho da unidade de análise, ou seja, do foco do seu trabalho, é muito importante. Né? Então, eu acho que aquelas pesquisas que analisam um determinado departamento, né, ou comercial, ou departamento de produção, que é o mais comum, né, ou então você analisa uma empresa
ou então uma escola, que também é uma empresa, né? De uma certa forma, a gente só está falando de setores, né? Do setor da indústria, do setor de serviços, mas se você falar de coisas muito amplas, vai trazer um trabalho muito grande para você. Então procure focar, né? Procure focar no método de produção, procure focar no método de gestão, alguma questão que seja localizada apenas a uma empresa, a uma unidade de produção, a uma unidade de análise. Bom, é claro que você vai ter as perguntas e vai ter a unidade de análise bem definida. Mas a partir daí, você vai ter que concluir um conjunto de outras etapas para ter o seu projeto ou seu estudo de caso bem delineado. E a primeira questão é a seguinte, né? Vamos dar um exemplo aqui. Você quer, continuando o exemplo anterior, da implementação da ferramenta Seis Sigmas numa unidade de produção de automóveis, né? Aí você queria descobrir, vamos imaginar, o problema de pesquisa, se era vantajoso, se aquilo tinha reduzido custos para a empresa ou se tinha aumentado a lucratividade da empresa. Então você está querendo analisar, né, a implementação da ferramenta Six Sigmas numa unidade de montagem de veículos e seus impactos na lucratividade. E você vai ter a possibilidade de pesquisar todo o processo de produção nessa empresa. Muito bem, a ferramenta Seis Sigma, ela não é uma ferramenta que está única e exclusivamente colocada na produção. Toda a empresa está inserida nessa ferramenta. A ferramenta está trabalhando todos os setores da empresa. Então, se você estiver fazendo uma análise restrita ao impacto que uma determinada ferramenta tem na produção, você vai estar sendo mais focado. Então, você vai ter que buscar dados de custos e de produtividade. Por exemplo, todos os dados que possam ter contribuído para diminuir o lucro dessa empresa, mas que sejam resultado do comercial ou do marketing ou das vendas, pode estar isolado do seu trabalho, porque você disse que você queria analisar a importância ou investigar o impacto que aquela ferramenta teve no processo de produção e na redução de custos e no aumento da produtividade. Essas duas variáveis, custos e produtividade, estão intimamente ligadas com o processo de produção lá na fábrica. Marketing, posicionamento comercial daquele produto pode também contribuir para a lucratividade da empresa, pode prejudicar ou pode até melhorar. Mas se esse não foi o objetivo do seu trabalho, se você deixou bem claro que você queria analisar o impacto que aquilo teria para custos e para a produtividade, você não é obrigado a analisar essas outras realidades. Você tem que ir lá e investigar como que a ferramenta reduziu os custos e aumentou a produtividade no processo de produção. Então, essa unidade de análise e a escolha de variáveis que serão investigadas, em si, podem retirar um monte de outros problemas e fazer com que você foque no estudo de caso da linha de produção da empresa que monta automóveis.